Hoje eu vim trazer para vocês um assunto que anda meio em alta ultimamente, que é a questão do home office. Eu sou uma grande defensora do home office, mas como tudo na vida, ele tem suas vantagens e suas desvantagens. A primeira desvantagem do home office é a impressão de que a gente está sempre disponível, seja para os nossos colegas de trabalho ou para a nossa família, no caso de quem não mora sozinho. Num contexto de trabalho presencial, a gente consegue ver a pessoa envolvida numa demanda ou a pessoa em alguma reunião, conversando com alguém. Então a gente realmente enxerga a pessoa ocupada com alguma coisa. Já no contexto de home office, a gente não tem essa percepção do quão ocupada a pessoa está. Então, por mais que nos aplicativos ela esteja com status ocupado, a gente acaba recebendo as notificações. Pode ser uma notificação de fato mesmo, com barulhinho e janelinha, ou o simples fato daquele númerozinho no ícone do aplicativo dizendo que tem uma mensagem, por exemplo. Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa, mas para mim, por exemplo, se eu vejo que tem um ícone de mensagem, que tem alguma mensagem não lida, eu já fico com aquele senso de urgência de que eu preciso resolver aquilo o quanto antes. Já em relação à família, de parecer estar sempre disponível para a família, no caso de quem não mora sozinho, é muito complicado, porque num contexto de trabalho presencial, a gente não vai estar em casa. Então, claramente, a gente não está disponível, porque a gente não está fisicamente presente. Agora, a partir do momento que a gente está em casa trabalhando e a gente mora com outras pessoas, pode ser que passe pela cabeça delas de que a gente está sempre disponível porque a gente tá fisicamente presente. Mas não é bem assim que funciona, então essa é uma das desvantagens. O fato de a gente estar fisicamente presente num lugar não quer dizer que a gente está mentalmente disponível. Então não é porque eu tô ali no meu escritório, no meu quarto trabalhando, que eu vou poder atender e vou ter disponibilidade para qualquer pessoa que bater na porta ou qualquer pessoa que precisar de ajuda em alguma coisa dentro de casa. E uma coisa que dá uma dificultada nessa questão de estabelecer limites com a família ou com quem a gente mora junto é a impressão que muitas pessoas têm de que quem trabalha home office não trabalha. Então não é porque a pessoa está no conforto da casa dela que ela não está de fato trabalhando, que ela não está focada, que ela não está entregando coisas para a empresa. Então muitas pessoas ainda têm essa ideia de que o fato de tu estar em casa quer dizer que tu é um vagabundo e que tu não trabalha. Outra desvantagem do home office é a dificuldade de se desligar do trabalho, justamente pelo ambiente de trabalho ser o mesmo do de lazer e de descanso. Uma coisa que ajuda muito nesse aspecto de divisão entre trabalho e descanso é a gente ter um espaço para só trabalhar. Então, ter um escritório separado do quarto em que tua cabeça já sabe, eu vou entrar aqui e eu vou trabalhar, e só isso. Mas, claro, não é todo mundo que tem infraestrutura para isso. Não é todo mundo que tem essa condição de ter um escritório separado. Eu, por exemplo, hoje o meu quarto é o meu escritório também. Então eu tenho muito essa dificuldade de terminar o trabalho e desligar e fazer as coisas da faculdade ou ter um momento de descanso. Porque eu tô literalmente no mesmo lugar, na mesma posição, olhando para a mesma tela que eu olho todos os dias, sabe? E esse ponto de a gente não conseguir se desligar do trabalho tem muita relação com a próxima desvantagem, que a gente acaba trabalhando muito mais no home office. No home office a gente não tem aquela pausa pro café, aquelas conversas paralelas com os colegas, o tempo de deslocamento para uma sala de reunião. A gente não tem esses pequenos espacinhos de tempo de descontração. Então a gente acaba ficando com a impressão de que a gente tem que estar focado o tempo inteiro. E esses momentos de descontração no ambiente presencial, eles são muito curtos. Mas ao longo do dia eles fazem muita diferença na nossa carga de trabalho. Porque no home office, ok, a gente tem que fazer pausas e tudo mais, mas não é algo forçado, é tu que tem que... acho que agora eu tenho que fazer uma pausa, levantar um pouco. Então a gente tem que se policiar muito nesse sentido. Eu, às vezes, eu passo horas sem fazer uma pausa porque eu tô ali super focada e eu acabo esquecendo. Então essa é uma grande desvantagem porque a gente acha que a gente tem que estar focado o tempo inteiro. E no presencial a gente tem essas pausas forçadas, né? Uma coisa que acontece bastante, infelizmente, às vezes eu tenho um bug pra resolver e eu quero resolver aquilo de uma vez, eu quero terminar aquilo e eu acabo almoçando na frente do computador pra resolver aquilo quanto antes. Sendo que se fosse no ambiente presencial, eu seria obrigada a me deslocar para um lugar longe do meu computador para almoçar. Mesmo se eu quisesse fazer isso de ficar almoçando na frente do computador para resolver um bug, ou algo assim, eu não poderia, porque eu ia ter que estar em outro lugar para almoçar. Então, eu acho que no presencial a gente tem essas barreiras mais definidas.
No home office a gente tem que se policiar muito e cuidar muito pra gente não se sobrecarregar. E a última desvantagem é o isolamento social. Eu, por exemplo, eu trabalho de casa e eu estudo de casa também, minha faculdade é EAD. Então imagina, durante a semana eu fico encerrada dentro de casa e acabou. Tanto que final de semana eu me forço a sair de casa porque eu sei que se eu ficar em casa eu vou enlouquecer. Então o fato de a gente passar o dia inteiro em casa, todos os dias da semana, ao longo do tempo isso vai gerando um sentimento de solidão, de isolamento, principalmente em quem mora sozinho, porque a pessoa tá totalmente sozinha dentro de casa e acabou. Eu acho que é importante a gente que trabalha home office e sente essa questão do isolamento, acho que é importante no final de semana a gente pegar e sair para um lugar para ver gente, se encontrar com amigos, enfim, porque é algo que pesa muito. Durante a semana eu saio só para academia e mercado. E acabou, o resto é encerrado dentro de casa estudando e trabalhando. Então acaba pegando. Se eu fico um final de semana sem sair, eu já começo a me sentir meio mal, sabe? Agora vamos para as vantagens do home office. Economia de tempo e dinheiro. Eu acho que essa é a principal vantagem do home office, de longe, assim, porque a gente ganha muito tempo em deslocamento e dinheiro, né, gente? A gente não precisa gastar com ônibus, com Uber, com gasolina, enfim. E claro, tem pessoas que moram pertinho do trabalho, que conseguiriam ir a pé, por exemplo, e aí tu pensa, mas daí nem seria tão relevante. Mas independente do tempo que tu demoraria para chegar no trabalho, não seria desvantagem para ti o home office, sabe? Então, nesse quesito, o home office é bom para todo mundo sai ganhando. E a partir do momento que a pessoa não precisa se deslocar para o trabalho, porque tem pessoas que passam 2 horas por dia no trânsito, sabe? E, cara, é um tempo muito relevante, assim, no dia de uma pessoa. Então, a partir do momento que ela não precisa gastar esse tempo para se deslocar para o trabalho, ela consegue usar esse tempo para coisas que são importantes para ela. E que provavelmente ela não conseguiria se dedicar a essas coisas num contexto de trabalho presencial. E quando a gente consegue focar em coisas que são importantes pra gente e que agregam no nosso lado pessoal e não só o profissional, isso acaba sendo bom pra nossa saúde mental. Porque a nossa vida não é o trabalho. O trabalho é uma parte da nossa vida. A gente não nasce pra trabalhar e acabou. A gente trabalha, mas a gente tem a nossa vida também. E a partir do momento que tu tem funcionários com uma saúde mental em dia, elas acabam sendo muito mais produtivas e entregando coisas de mais valor para a empresa. Então isso da pessoa ter mais tempo para ela, eu acho que é uma das grandes vantagens do home office. Outra vantagem é a questão de flexibilidade de horários e de lugares. Isso depende muito de empresa para empresa, a questão de horários, mas geralmente, pelo que eu vejo, assim, a gente tem as reuniões em horários definidos, que a gente tem que estar presente, mas a gente consegue ter um horário um pouquinho flexível, então entrar um pouquinho mais tarde ou entrar um pouquinho mais cedo, não é algo totalmente engessado. E com isso a gente acaba conseguindo montar um horário que se encaixe melhor na nossa realidade e na nossa produtividade. Tem gente que não rende muito de manhã. E aí a pessoa entrar de manhã, ela vai ficar viajando na frente do computador. Eu até gosto de entrar um pouquinho mais cedo porque eu rendo muito de manhã. Então, de manhã eu consigo fazer um monte de coisa e aí de tarde eu já não tô tão produtiva. Então, a gente ter essa flexibilidade no horário acaba aumentando a nossa produtividade, de certa forma. Porque tu vai tentar encaixar o teu horário em momentos que tu é mais produtivo. Em relação à flexibilidade de lugar. Então, às vezes a gente tá estagnado numa tarefa, a gente sente que não tá rendendo, a gente pode pegar o computador e ir numa cafeteria, ir num lugar diferente. Isso é bom porque dá uma refrescada na cabeça e parece que a gente consegue fluir melhor. Sem contar que, por exemplo, tem que viajar para algum lugar, alguma emergência, alguma coisa, tu consegue levar o computador contigo e trabalhar de qualquer lugar. Então, essa também é uma vantagem maravilhosa do home office. Outra vantagem é poder passar mais tempo com a família. Então, a partir do momento que tu não precisa passar 10 horas fora de casa, porque tu tem que trabalhar, tu consegue passar esse tempo em casa com a tua família e com as pessoas que tu ama. Principalmente para pessoas que se tornaram pais recentemente, têm filho pequeno em casa e quer participar de perto do crescimento do filho e acompanhar isso, ou de pessoas que precisam oferecer cuidados para algum familiar. Então, o home office ele proporciona isso, de tu poder passar mais tempo com as pessoas que tu ama e de cuidar delas, né, quando necessário. E a última vantagem é mais conforto. Quando a gente está trabalhando em casa, a gente veste o que a gente quer, a gente calça o que a gente quer, a gente come a hora que a gente quer, enfim. A gente consegue montar o nosso ambiente de trabalho de uma forma que seja melhor pra gente e se vestir de uma forma que seja mais confortável pra gente também. Também não é pra trabalhar de pijama, né, gente? Pelo amor de Deus.
Acho que mesmo no contexto de home office, a gente tem que sim se arrumar pra trabalhar, ou pra fazer qualquer coisa. Enfim, eu acho que pijama tu bota na hora que tu vai dormir. Isso até é bom pra tua mente entender. Estou de pijama, hora de dormir e de relaxar. Não estou de pijama, então agora a coisa ficou séria. Agora eu vou sentar a bunda na cadeira e vou trabalhar. Sem contar que ninguém merece abrir a câmera na reunião e a criatura não tá nem com a cara lavada, o cabelo bagunçado. Então, acho que é uma forma também de tu ficar apresentável pros seus colegas, né? Eu, por exemplo, se eu passo o dia de pijama, acabou. Meu dia acabou ali. Minha autoestima vai lá embaixo, eu fico me sentindo um pedaço de bosta. Não posso ficar o dia de pijama porque eu sei que meu dia vai ser horrível se eu ficar assim. Então eu tenho que me arrumar e ficar pelo menos decente pra fazer minhas coisas. Também não precisa botar 5 quilos de maquiagem na cara, botar salto, botar sei lá o quê. Só botar uma roupa limpa, uma roupa decente, apresentável, já tá ótimo. E lavar a cara, pentear o cabelo e tá tudo certo. Então esse foi o meu ponto de vista das vantagens e desvantagens do home office. Como eu falei, eu gosto muito do home office, eu não trocaria por um modelo presencial. Por mais que às vezes dá uma vontade, assim, de ir no escritório, ficar um tempo lá, pra ver gente, mas eu acabo rendendo muito mais no home office, eu fico mais confortável, mais à vontade. E claro, tem as desvantagens, mas eu acho que as vantagens acabam compensando as desvantagens. Espero que esse vídeo tenha trazido pontos relevantes pra vocês, pra quem é contra o home office e pensar um pouquinho melhor, ou pra quem gosta do home office e complementar as ideias que já estão estabelecidas. E é isso. Até a próxima.